Abramos nossas Bíblias em Deuteronômio, irmãos, no capítulo de número 5, para dar sequência às nossas exposições neste livro e também no ensino dos 10 mandamentos da lei de Deus, aqui repetidos por Moisés. Hoje nós vamos tratar sobre o segundo mandamento, que está registrado no capítulo 5 de Deuteronômio, dos versículos de 8 a 10. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 8 a 10. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido sobre a lei que foi entregue pelo Deus que libertou o seu povo, Israel, do cativeiro do Egito. E o primeiro mandamento, ele já nos falou sobre isso, deu essa introdução, versículo de número 6, e ele é a base para o restante de tudo. É o fato de que Deus é o nosso libertador e é também, deseja ser o nosso Senhor, aquele que regula a nossa vida. Nós temos agora no segundo mandamento que acabamos de ouvir, o modo certo de cultuá-lo, não apenas o fato de que esse é o Senhor Deus que nos libertou, o nosso Salvador, mas agora ele nos diz como quer ser cultuado. O mandamento não é nada simples, como eu pretendo demonstrar pelo próprio texto. Mas na época, irmãos, os povos, todos os povos tinham seus próprios deuses, e todos eles eram visíveis. As pessoas que tinham que recorrer a eles sabiam onde encontrá-los, onde é que eles estavam, onde eles podiam ser localizados, enquanto que Israel nunca havia visto o seu Deus, não é? Nunca vira a face desse seu Deus. E agora esse Deus diz: eu não quero ser representado, eu não quero imagens, eu não quero nenhum tipo de referência local ou pontual no espaço para que vocês usem isso para o meu culto. A Bíblia nos afirma, irmãos, que Deus é o Senhor do tempo e do espaço e que Ele está presente intensivamente no tempo e no espaço. Ele também esteve presente com o seu povo de maneiras visíveis, como, por exemplo, na travessia do deserto, aquele pilar de nuvens que ele colocava para proteger do sol escaldante o seu povo, também a coluna de fogo para aquecer o seu povo no frio típico do deserto à noite. E até a Bíblia diz que Deus encarnou, né? E de certo modo se tornou visível na pessoa de Cristo. Mas o ponto aqui é o culto, é o que está sendo tratado aqui nesse segundo mandamento. E no culto, Deus proíbe todo tipo de representação do seu ser, que, aliás, nunca havia se mostrado a Israel para ser representado, irmãos. E ele passava horas conversando lá com Moisés na barraca, não é? Dando as instruções no tabernáculo para Moisés. Ele também é uma pessoa, a Bíblia deixa muito claro isso. Deus chama-se de eu. Ele tem autoconsciência, tem autodeterminação como uma pessoa tem, e ele também nos fez à sua imagem, não é? Nós temos no homem a imagem de Deus, é assim que o próprio Deus nos define, irmãos. E fica essa pergunta aqui: por que ele não se mostrava às pessoas? Por que ele não mostra o rosto dele? Sempre que você tem sido beneficiado por alguém, o seu desejo é conhecer a pessoa, né? Quem é essa pessoa que tanto tem me ajudado? E normalmente o conhecimento tem a ver com o face a face, com você ter contato. E isso
pelo menos na vida de Israel durante muito tempo, gerou certa insegurança no povo, né? Os povos têm lá os deuses deles, mas nós não. Nós temos o nosso, não tem como negar que Ele está conosco, mas a gente queria ver essa parte, essa porta de entrada, né? Que é a face dele. E, no entanto, ele dizia que isso não seria concedido ao povo, e ainda mais no culto. E é um desejo que as pessoas têm constantemente de usar isso como uma espécie de força, de ajuda para o culto, né? Uma espécie de muleta para o culto, na qual elas possam se apoiar, irmãos. E é sobre isso que o mandamento trata, não é? É para lidar com essa questão que o mandamento trata, essa necessidade do pecador, né? De ter um referencial visível para poder prestar um culto que seja agradável a Deus e que não é de modo algum. O mandamento é um dos mais longos e ele possui 4 divisões naturais, irmãos. Observemos a primeira. Nós temos uma regra aqui que é dada por Deus, depois ele apresenta uma razão para que nós não façamos, não nos guiemos por algum tipo de referencial visível. Depois, na sequência, ele nos fala de um alerta, é apresentado aqui aos cultuadores, e também é feita uma promessa. Primeiro vejamos a regra, que é muito simples: não me representem. Versículo 8. Não façam representação, não imaginem como eu sou e tentem me representar com propósitos, digamos assim, benéficos, né? De fazer bem para as pessoas, de facilitar a vida das pessoas, porque isso não vai facilitar a vida das pessoas, não é? Por quê? Porque a imagem, quando se faz uma imagem divina, o propósito primeiro, é claro, não é prejudicar o culto, é ajudar no culto, não é? Só que facilmente as pessoas acabam deslizando da ideia de reverência por uma imagem, da ideia de um respeito por aquele ícone, não é? Elas facilmente deslizam para a idolatria, para a latria daquele objeto. Isso está dito aqui no versículo de número 9. Ele acaba tomando o lugar do próprio Deus no culto. Versículo 9 diz: não as adorarás, nem lhes dará culto. Primeiro ele proibiu fazer. Então a proibição básica é: não façam. Porque quando vocês fazem ou criam qualquer tipo de referência, vocês estão inventando um Deus que não foi revelado para vocês. Eu não revelei o meu rosto para vocês. Vai ser, claro, um desafio para vocês, considerando que os outros povos têm 10, 15 deuses, modelos diferentes, mas vocês não vão ter modelo nenhum, e vocês vão ter que me cultuar assim. Esse é o ponto aqui, porque se fizerem isso, vão começar com a ideia de que não, isso não é Deus, isso é só uma estátua, é só um ícone. Mas depois disso, facilmente vocês vão escorregar para o campo da latria, da adoração de um ídolo, não é? Da idolatria, irmãos. E é por isso que Moisés tem insistido tanto até aqui. É por isso que a Bíblia insiste tanto nisso. É por isso que o final da carta da Epístola de João diz isso: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, nós nunca devemos subestimar a palavra de Deus quando ela nos fala muito sobre um determinado assunto. Certamente é porque há necessidade do povo de Deus ouvi-lo, irmãos. E Moisés está insistindo muito aqui. O capítulo 4 foi praticamente dedicado a uma meditação sobre o segundo mandamento. O cuidado que o povo devia ter com relação aos deuses ou às representações culticas. Existem muitas razões para que os crentes não façam isso, para que os fiéis não façam isso. É apresentada aqui apenas uma. O versículo de número 9, que é o amor zeloso de Deus. Deus é apresentado aqui como um marido dedicado e sincero. Falou de ciúme divino, está se falando ao mesmo tempo de amor, né? Zelo aqui significa isso. Mas o termo ciúme, de fato, pode causar alguma confusão. Nós devemos nos ater aqui ao Deus zeloso, que é como um marido dedicado, que quer proteger Israel dos amantes, né? Os amantes, no caso, são os ídolos. Porque os amantes ferem, os amantes maltratam. O único marido bondoso, de fato, nessa relação homem-Deus, é o Senhor Deus. Os ídolos sempre acabam trazendo algum tipo de desastre para o povo, e não é à toa que a Bíblia o tempo inteiro relaciona idolatria a adultério, deitar-se na cama de um outro. Então, quando a Bíblia, ao a Bíblia dizer assim, vocês são idólatras, eles estão dizendo, vocês estão traindo o marido de vocês. Essa imagem é mais forte e ela tem um apelo muito profundo sobre a vida do povo de Deus. E esse ciúme aqui significa um zelo pelo seu bem-estar. Por isso que não é errado, por exemplo, um marido chegar para a mulher e demonstrar o seu ciúme. Em que sentido? Eu estou zelando pelo seu bem-estar porque aqui comigo você está segura. Mas com outras pessoas, você sabe que a pessoa veio para destruir uma coisa de Deus, boa gente ela não é.
Então, esse é o mesmo princípio que Deus usa aqui. Você sabe muito bem que os ídolos que vêm para destruir essa relação maravilhosa que nós temos só servem para bagunçar a sua vida. Ela que vai ficar prejudicada. Então, eu tenho que te alertar, eu tenho que falar com você, eu tenho que confrontar você, eu tenho que até ameaçar você para o seu bem. E esse é o ponto aqui do cuidado de Deus, não é? Que é o zelo pelo bem-estar da salvação do seu povo. Muitas serão as penas, né, dos que trocam o Senhor por outros deuses. Essa é a sentença bíblica que deve ecoar sempre no coração daqueles que têm sido tentados a adorar outros deuses, irmãos. E para evitar isso ainda mais, além de dar uma razão, Deus também faz um alerta aqui. É o de que Ele vai cobrar dos pais, né? Cobrar as faltas dos pais aos filhos, isso até a 4ª geração daqueles que o odeiam, daqueles que o aborrecem. Essa expressão daqueles que o aborrecem indica que as punições acontecem porque os filhos abraçam o ódio que herdaram dos pais. Então a ideia não é tem que ter uma quebra de maldição, os meninozinhos estão sofrendo. Não, os meninos pegaram esse exemplo dos pais, da mornidão do culto, do desinteresse nas coisas de Deus, eles abraçam isso aí e isso vai sendo passado. Tanto é que há uma relativização aqui, 3ª ou 4ª geração. Não há aqui um castigo assim, ó, se o pai pecou, vai até o bisneto, até o tataraneto, aí fecha e quebra a maldição. Não é essa a ideia aqui. A ideia é de que cada filho vai assimilar o modo como o pai cultua a Deus, o modo como a mãe cultua a Deus, e é claro que aquilo vai fazer diferença no restante da vida, porque o culto tem esse efeito ondulatório sobre a vida, né? Do modo como você cultua, isso vai reverberar no restante da sua existência, do restante da sua vida, irmãos. Mas vejam que isso duraria apenas 3 ou 4 gerações, e isso se os filhos mantivessem a rebeldia, não é? Presumivelmente aqui, havendo arrependimento, Deus perdoaria. É importante para nós observarmos o contexto em que isso fica mais claro ainda, aqui em Deuteronômio capítulo 24, os irmãos, sem tirar a mão daqui, vamos dar uma olhada rápida em Deuteronômio 24, porque ele esclarece ainda mais esse ponto de que pecado de pai pode ser, não é necessariamente a consequência que será recebida ou sofrida pelo filho, mas o filho também terá sua responsabilidade, seu momento de imitar ou não o seu pai. Deuteronômio capítulo 24, versículo 16, nos diz assim: os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Então isso esclarece essa ameaça do 2º mandamento. Jeremias capítulo 31, que já é uma elaboração em cima dessa mesma ideia. Jeremias capítulo 31, versículo 29. Eu vou ler 29 e 30. Naqueles dias já não dirão, estou em Jeremias 31, 29 e 30. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Ainda existe o clássico texto, que também é uma elaboração em cima dessa ideia de Moisés, que é Ezequiel 18, depois os irmãos podem dar uma lida em casa, que trata exatamente desse princípio, de que quando os pais erram, os filhos têm tudo para repetir os erros, mas ao mesmo tempo podem não repeti-los, podem se acertar com Deus e fazer diferente dos pais, não é? E de fato fazer diferente. Notem então, irmãos, que há, como disse um certo pregador, muito espaço até chegar nesse buraco, não é? Há o alerta que Deus tem dado aos pais, não é? Mostrando que o nosso pecado pessoal de cultuar errado a Deus, de cultuar do nosso jeito, do jeito que a gente acha que tem que cultuar a Deus, ele é muito sério e é dito aqui que ele tem consequências sociais. Isso não atrapalha, não prejudica apenas a vida do cultuador, mas a vida daqueles que estão próximos. A ideia de que nossas ideias, nossos pensamentos acerca do culto, que não tem a ver com os pensamentos divinos,
cria uma espécie de redemoinho, irmãos, que não apenas nos engole, mas engole as pessoas próximas de nós. Nesse caso aqui, os nossos filhos, as nossas filhas. E isso aqui levanta um alerta para todos os pais em todos os tempos. É que quando você estiver planejando o futuro do seu filho, que você não pense primeiro em educação, que você não pense primeiro nem em saúde, você não pense primeiro em poupança para o seu filho. Você pense primeiro no culto, o tipo de culto que você presta a Deus. Esse é um ponto que é depreendido desse texto, irmãos. Se você se recusa a amar a Deus com paixão, a servir a Deus, a cultuar a Deus com todas as forças da sua alma, se você cultua de qualquer jeito, as consequências desse pecado seu podem afetar seus filhos, que podem adotar esse mesmo estilo de cultuar ao Senhor, podem atingir os seus netos, pode atingir até os seus bisnetos, se eles entenderem que esse é um estilo de vida a ser adotado, irmãos. Então, esse é um texto que nos leva a refletir que tipo de legado nós queremos deixar para a próxima geração. Não pensemos nesse mandamento como algo que você tem que tomar apenas para si, mas lembre-se de que os nossos pecados normalmente não são só nossos, pelo menos não as consequências, né? Nós temos de assumir, mas as consequências em geral espirra lama para todo lado, não é? E quem estiver perto é que recebe a maior carga, irmãos. Apesar desse momento aqui duro do texto, não é? O texto continua e nos apresenta aqui o versículo 10, o amor de Deus, o desvelo que Deus tem para conosco, expresso numa promessa de misericórdia, que aqui se estende por muitas gerações na vida daqueles que lhe obedecem, irmãos. Comparado com essa ira, né, com essa ameaça de ira da parte de Deus, ela é extravagante até, porque ele fala de mais de 1000 gerações. E, de fato, quando o assunto é a igreja, Deus sempre pende para a misericórdia, não é? Assim como também essas 1000 gerações estão ligadas à recepção do ensino dos pais pelos filhos, né? Assim como é o caso também das ameaças. Mas do que nós percebemos aqui é uma total desproporção entre essas ameaças de castigo da parte de Deus e a sua misericórdia que dura para sempre. A ira dele, comparativamente, dura apenas um momento, né? E mesmo assim podendo ser interrompido já na próxima geração. Mas o favor de Deus é dito aqui, que praticamente dura não só a vida inteira, mas de geração em geração, ou de gerações em gerações, já que Deus parece ter, e tem de fato, um deleite em ser gracioso, em abençoar o povo que está andando em obediência, que de fato não está deitando na cama de outros, não é? Não está flertando com ídolos e não está cultuando a Deus de qualquer jeito, mas segundo regras que Ele próprio revelou, irmãos. Eu gostaria de destacar 3 princípios que devem estar conosco quando nós cultuarmos a Deus, e para que também nós não pensemos que a idolatria não nos arranha, já que a gente não tem nenhum tipo de estátua aqui. É sempre bom nós refletirmos sobre o assunto da idolatria, porque isso não é um problema de templos construídos de um jeito ou de outro, de ornamentação. É um problema do coração humano. Na nossa tradição é dito que o coração humano é uma fábrica dessas coisas. O tempo todo a gente está inventando essas coisas. E também é dito que persiste o temor da idolatria no coração de todos aqueles que já se livraram da idolatria. Então, se você se livrou mesmo da idolatria, você tem medo de que ela volte sob formas mais sutis. E é por isso que as meditações sobre o assunto são sempre proveitosas, meus irmãos. E eu gostaria de destacar aqui um princípio do culto que está aqui neste mandamento, que é o de que o culto deve ser espiritual, porque Deus é espírito. É um princípio simples, dá para entender. O culto tem que ser espiritual, porque Deus é um espírito, é invisível. Nós podemos nos expressar de formas visíveis, não é? No culto, as pessoas erguem as suas mãos, as pessoas dobram os seus joelhos, as pessoas usam os seus lábios, as pessoas fecham seus olhos ou erguem seus olhos aos céus. Então nós temos essas expressões porque são expressões visíveis de uma operação invisível de Deus em nós. Mas Deus mesmo não tem nenhum tipo de expressão visível, no sentido de que Deus está lá. Na nossa teologia, Deus está em todos os lugares, e de modo intensivo em todos os lugares, irmãos. Então nós vamos ter sempre que lutar
contra esse anseio. Qual é o anseio? Um anseio que é legítimo, mas que não será satisfeito hoje, não será satisfeito nessa vida, que é o anseio de ver a Deus. Ver a Deus. Que inclusive nos foi prometido por nosso Senhor. Trataremos até disso hoje à noite, numa das bem-aventuranças, se Deus quiser. Mas esse anseio, ele é legítimo, mas a forma de satisfação dele é totalmente ilegítima, porque o próprio Deus disse que ele não vai ser representado, ele não quer ser representado assim. Essa foi uma luta, irmãos, que vocês podem identificar nas relações entre Moisés e o seu irmão, né? Arão. Então, o tempo inteiro Arão como que está dizendo assim: Moisés, facilita para o povo. Assim, é muito difícil, a gente não tem onde se agarrar. E aí bastou Moisés sair para o monte para estar lá com Deus, e aí o povo diz: a gente não aguenta mais, a gente quer ver como é que ele é, dá alguma coisa para a gente se agarrar, porque a gente precisa ver alguma coisa, sentir alguma coisa, tocar alguma coisa sensível. E aí o Arão falou: tá bom, pega as joias aí, as senhoras, relógio que tiver, me dá aqui que eu vou fazer uma gambiarra aqui, e fez de fato, não é? E acabou gerando aquela tragédia na vida do povo de Deus, que foi o povo adulterar contra o seu marido, né? Contra Deus. Então essa tensão, irmãos, ela acontece o tempo inteiro, porque o Arão é o homem da expressão, né? O homem que sabe falar. O Moisés é aquele que apenas vai repetindo as palavras de Deus. Ele precisa, inclusive, do Arão como seu porta-voz. Então, o Arão é a pessoa que conquista, que sensibiliza, né? A pessoa que toca as pessoas. E o Moisés é o legislador. E Moisés está dizendo assim: olha, ele mandou dizer isso. Talvez até o Moisés se incomodasse, desejasse ver a face de Deus, como ele mesmo disse, né? Ele queria ver a face de Deus. Até Moisés tinha esse anseio, irmãos, que é um anseio legítimo, mas ele não pode ser satisfeito nessa vida. Ele não deve ser satisfeito nessa vida. E essa tensão entre Moisés e Arão, que já até gerou óperas, né? Gente que tenta entender como é que é isso, você servir a um Deus que não é sensível, como os outros deuses, não é? Você não consegue tocar, você não consegue ver, você não consegue cheirar. Isso é muito difícil, é um grande desafio, e ele permanece sendo o desafio da vida cristã também. Nós somos chamados a seguir a esse Deus que é um Espírito. É uma voz que nos fala lá da eternidade para que você o siga. E você procura onde é que ele está. Eu falei assim: olha, ele está te chamando. Ele está te chamando. E você vai ter que segui-lo assim. Ou você vai fazer isso, ou você vai tentar criar uma representação e vai cair em algum tipo de ídolo e vai se desviar da voz dele. Então esse é um grande desafio para o povo de Deus em todos os tempos, é procurar lidar com Deus como aquilo que ele é. Deus é Espírito, irmãos. Um dia nós veremos a sua face, mas até hoje, o desafio continua sendo de seguirmos esse Deus dentro das suas condições. Isso nos leva ao segundo princípio, que é o fato de que o culto a Deus, ele é revelado. Significa, é do jeito de Deus e não do nosso jeito. Nós temos de procurar saber como é que ele quer ser cultuado. Nós não podemos instituir um culto a um Deus desses sem que ele próprio se revele. Muitos egípcios, eles não criam que os deuses habitavam nas estátuas que eles faziam, mas eles acreditavam que enquanto os deuses estavam ali sendo cultuados, eles estavam nas estátuas, e aí as pessoas podiam fazer os sacrifícios, etc., com o fim de levar esses deuses tendo feito o sacrifício, ele vai me dever alguma coisa, né? Esse princípio não é estranho ao mundo evangélico. A ideia de que se eu fizer alguma coisa, Deus vai, por sua vez, ter que me abençoar, ter que fazer alguma coisa. Se eu orar direitinho, ele vai me ouvir. Se eu usar as palavras certas, ele vai me ouvir também. Isso não é um princípio estranho. Talvez a ideia de um ídolo de madeira seja estranho para o mundo evangélico. Mas não é estranha essa ideia de algum modo, a gente tentar conter Deus, de algum modo a gente tentar segurar Deus, tentar manipular Deus, tentar conseguir coisas, ou por meio do muito falar, ou por meio das boas obras, ou por meio de ofertas que se dê, o que quer que se faça, pode ser usado no teatrinho, na cabeça de um ser humano, não é? Para manipular Deus, para domesticar o Senhor Deus, irmãos. Existem outros que só vão cultuar um Deus de amor. Não é? Diz assim: não, eu só cultuo um Deus de amor.
Eu não cultuo um Deus de justiça. Eu falei, bom, mas o Deus que se revelou é um Deus amoroso e justo. Então você inventou outro Deus para você. Você atrofiou um dos seus atributos e hipertrofiou outro. Agora você só adora um coraçãozinho vermelho da sua cabeça que você inventou. Isso é idolatria, irmãos. Existem pessoas que dizem assim, existem feministas cristãs, isso existe, tá? Feministas cristãs que dizem assim, eu não adoro um Deus que é pai, eu adoro um Deus que é mãe. Mas Deus se revelou como pai, meu Deus do céu. Meu pai, ele revelou-se como pai. Se você quer adorar Deus como mãe, você está inventando outro Deus, não é esse. E isso também é um modo de ser idólatra. É claro que é sutil, mas o ser humano constantemente está inventando novos deuses, inventa novos deuses. E o risco para aqueles que se livraram da idolatria é esse, é voltar para os ídolos, só que ídolos evidentemente menos grosseiros, né? Não feitos de barro, de gesso, de pedra, madeira, mas às vezes feitos apenas da imaginação humana, do discurso humano, que simplesmente está contemplado aqui como algo errado, não é? Então é importante nós levarmos em conta isso aqui, irmãos. Nós precisamos conhecer a esse Deus, precisamos conhecer o que Ele gosta, o que Ele não gosta. Assim, quando você pensa assim, olha, eu posso vir para cá e orar sem fervor no coração. Ora, mas Deus disse que Ele vai castigar quem fizer isso. Então você quer tomar castigo de Deus? Você diz, não, eu não quero ser castigado. Mas por que você vem para o culto e não adora com fervor? Por que você honra Ele com os lábios e o coração está em outro lugar? Você está atraindo o castigo de Deus. Fala, não estou não, eu vou continuar fazendo isso. Significa que você tem uma concepção de Deus que é inteiramente estranha da Escritura. E isso é idolatria. Se você adora Deus sem fervor, você é um idólatra. Você está acreditando que esse Deus que você inventou vai receber a sua adoração. Então essas coisas são muito sutis, irmãos, nós devemos sempre levar em consideração. Olha, a idolatria, ela não está ali, não está aqui, ela está no coração do homem como uma fábrica que pode produzir deuses que às vezes vocês vão adorar por anos sem perceber que vocês inventaram um Deus para vocês. Mas Deus nos fala ao coração para evitar essas coisas, irmãos, para evitar essas coisas. O terceiro princípio, que está também aqui, terceiro e último princípio, é que o culto deve ser mediado. No Éden não era assim. No Éden, Adão podia, por conta do pecado que não havia entre ele e Deus, podia cultuar a Deus diretamente, mas depois do pecado, houve a necessidade de um mediador, mesmo imperfeito, que seria uma antecipação do mediador perfeito que nós temos hoje, nosso Senhor. No período do Antigo Testamento, isso era feito por meio do sacerdote, do sumo sacerdote, que intercedia, que se colocava na presença de Deus, entre Deus e o povo. Também o tabernáculo servia como essa espécie de antecipação. E o nosso Senhor é apresentado finalmente como a perfeita imagem de Deus, como aquele que de fato foi a única imagem de Deus que Deus permitiu ser adorada, como de fato Ele foi enquanto esteve conosco. E Ele também é o único que pode nos aperfeiçoar e restaurar em nós a imagem que existe em nós, que nós temos de Deus, mas que está inteiramente deformada, prejudicada pelo pecado, irmãos. E como a Bíblia nos diz que ninguém vem, ou ninguém vai, melhor dizendo, que Ele se referiu a si próprio, ninguém vai ao Pai senão por Ele, isso significa que quem quer prestar um culto precisa de mediador, não pode encarar Deus sendo um pecador. E é por isso que nós precisamos de nosso Senhor na nossa vida, de Cristo na nossa vida. De modo resumido, então, esse mandamento nos ensina uma coisa que pode até ser facilmente lembrada por nós, porque tem uma fraseologia bíblica bem familiar. O culto deve ser prestado em espírito e em verdade. E tem que ser prestado por um mediador, pela mediação de Cristo, com auxílio do Espírito, irmãos. E isso nós devemos levar em consideração, eu repito, não só para o nosso bem espiritual, mas para o bem espiritual dos nossos filhos, para o bem espiritual das futuras gerações que sairão de nós, para que elas aprendam a depender de Deus e a viver por fé, para que vocês estiverem aqui orando, vocês orem de fato para um Deus que vocês não estão vendo, mas com toda a fé do seu coração, com toda a intensidade da sua alma. Isso vai moldar o caráter dos filhos de vocês, com a graça de Deus.
e nós devemos não apenas viver pela fé de modo geral, mas no caso do nosso texto aqui, devemos especificamente cultuar pela fé, em espírito, em verdade revelada e também pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de encerrar essa mensagem fazendo a leitura desse texto que deu origem a essa fraseologia, que está em João capítulo 4, que trata do encontro de Jesus com uma senhora, com uma mulher. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículos de 19 a 24. Assim nos diz o texto, João 4, de 19 a 24. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem, ou que a hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações, irmãos. Amém.